Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lisandro do canal Biociências e hoje falaremos sobre o ciclo celular. O ciclo celular nada mais é do que o ciclo de vida de uma célula, ou seja, uma célula cresce, desenvolve-se, amadurece e se reproduz. Esse ciclo ele é formado por duas etapas, a intérfase e a divisão celular. Durante a intérfase ocorre o crescimento, vai do crescimento de uma célula até o amadurecimento, ou seja, a preparação para a divisão celular. E durante a divisão celular ocorre a reprodução, certo? A intérfase ela é subdividida em três períodos: período G1, período S e período G2. No período G1 é a fase em que a célula está em crescimento, ou seja, nesse período a intensa produção de proteínas e manutenção de suas funções. Já quando a célula cresceu e produziu tudo aquilo que ela precisa, ela então vai para a fase S, ou seja, o período S, que é o período de síntese de DNA, a intensa síntese de DNA. Nesse período, a quantidade de DNA da célula vai ser duplicada, ou seja, vai ser o dobro do que ela tem. Já na fase G2 é a fase em que ocorre a manutenção da célula, a produção de proteína, bem menos que na fase G1, porém a célula faz uma checagem para se preparar para a divisão celular, ok? Indo para a divisão celular ela pode ser de duas formas, ela pode ser por mitose ou por meiose. A mitose é a divisão celular em que uma célula mãe vai resultar em duas células filhas, com a mesma quantidade de cromossomos. Ou seja, pegando o exemplo que eu coloquei aqui no vídeo, uma célula que tem 4 cromossomos, vai resultar em 4 cromossomos no final, certo? Já na meiose, uma célula mãe, ela vai sofrer duas divisões consecutivas e formar 4 células filhas, porém com metade do número de cromossomos. Ou seja, pegando o exemplo, uma célula com 4 cromossomos vai resultar em 4 filhas com 2 cromossomos apenas, certo? Portanto, ela é reducional. A mitose ocorre em células somáticas do corpo, certo? Então, por exemplo, uma célula 2N, o que significa N? A quantidade de cromossomo. E 2 significa que para cada tipo de cromossomo há 2, certo? Ou seja, são aos pares. Como o exemplo do nosso cariótipo, que são 23 pares de cromossomos. Ou seja, então, logo nós temos 46 cromossomos, certo? Então, pensando aqui na mitose, lá no final as células filhas vão continuar com 46 cromossomos. Já na meiose, não. Os 46 cromossomos, cada célula filha vai ficar com 23 cromossomos, certo? Então, metade, reduz, ok? A mitose, ela tem como função o crescimento de um organismo, a reposição de células velhas que morrem e a reparação de tecidos. Quando você sofre uma lesão, por exemplo, células são retiradas e aquelas células têm que ser repostas. Então, a mitose existe para isso, certo? Já a meiose, ela é somente para células germinativas, para a formação dos gametas, certo? Tanto masculino quanto feminino. Então vamos entender cada um desses processos. A mitose ela é dividida em 4 etapas: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então antes da gente entrar na
mitose, eu gostaria de explicar para vocês como é formado um cromossomo. Então, um cromossomo, como vocês veem aí na figura, tem esse formato da letra X, né? Então ele é como se fosse uma pessoa com os braços abertos, né? Ele tem 2 braços e 2 pernas, né? Vamos pensar assim. E no meio ele tem uma região que é chamada de centrômero, ok? Então, o centrômero, na verdade, ele divide o cromossomo em 2 cromátides irmãs, uma do lado direito e outra do lado esquerdo, certo? Então, quando a gente pega lá, lembrar lá na fase S, no período S da intérfase, ocorreu o quê? A duplicação do cromossomo. Então, cada cromátide duplicou e formou um cromossomo, certo? Então, foi isso que ocorreu lá na fase S. Tá? Então vamos para as fases da mitose. Então na prófase vai ocorrer a condensação dos cromossomos, né? Então os cromossomos, enquanto na intérfase estavam soltos, né? Agora eles vão se condensar, certo? O envoltório nuclear e o nucleolo vão se desintegrar, o centríolo vai ser duplicado, e eles então vão começar a formar, né, a migrar do centrosomo para os polos da célula, certo? A partir daí, então, essa é a fase da prófase da mitose, certo? Nós vamos agora para a metáfase. Na metáfase, os cromossomos vão se alinhar na região equatorial da célula, ou seja, bem no meio da célula. Embaixo do outro, bem certinho, alinhado, como está no exemplo ali. E os centríolos, eles vão começar a polimerizar os microtúbulos, formando o fuso mitótico, e vão se ligar lá na região do centrômero do cromossomo, certo? E daí então a célula agora vai para a etapa de anáfase. Na anáfase vai ocorrer a divisão do cromossomo, certo? Então o centríolo cada centríolo, né, dos polos opostos, vão puxar a partir do centrômero o cromossomo e vai dividi-lo em 2 cromátides. Então, cada um puxa uma cromátide para um polo da célula, certo? E daí a célula segue para a etapa seguinte, que é a telófase. Na telófase, as cromátides, né, já estão nos polos da célula, o envoltório nuclear e o nucleolo começa a se reintegrar, ocorre a desagregação do fuso mitótico, né? Cada centríolo então fica para um lado, né, para um polo da célula, e o citoplasma começa a sofrer invaginações, ou seja, citocinese, né? Essa invaginação que vai formar, né, um anel no final é chamado de citocinese. E aqui vai ocorrer então o estrangulamento, formando 2 células filhas, certo? Com o mesmo número de cromossomos, certo? Aí você pode pensar assim, olha, mas o cromossomo não foi dividido ao meio? Sim, mas continua. O cromossomo 1 continua com 2 cromátides. Cromossomo 2 com 2. E agora, lá na intérfase, né, na fase S, vai ocorrer a duplicação desses cromossomos e vai voltar a ser como era. Entenderam? Então, aqui nós terminamos a mitose, ok? A meiose, como que ela ocorre? A meiose, como o próprio nome diz, meio, né? Então, ela vai reduzir o número de cromossomos, certo? Então, considerando que há um par, lá no final vai ficar apenas um para cada célula filha, tá bom? Então, vamos pensar onde que ocorre. A meiose ela é dividida em 2 fases, meiose 1 e meiose 2, certo? Portanto, 2 divisões consecutivas, uma na meiose 1, outra na meiose 2. Lá na meiose 1 também tem as 4 fases da mitose, só que um pouco diferente. Então, nós temos a prófase 1, a metáfase 1, a anáfase 1 e telófase 1. Na prófase 1, vai ocorrer
a duplicação dos centríolos, a desintegração do envoltório nuclear e do nucleolo, vai ocorrer a polimerização, né, do fuso mitótico, certo? Os centríolos vão cada um para um polo da célula. Porém, os cromossomos eles vão agora se condensar e fazer permuta gênica, ou seja, eles vão se entrelaçar os pares cromossomos, né? Então, o cromossomo 1 com o par dele, o outro cromossomo 1, cromossomo 2 com o outro cromossomo 2 e assim sucessivamente. E vão, nesse entrelaçamento, eles vão trocar sequências de gene, certo? Então é como se fosse pegar mesmo, é permuta, troca, né? Então um pega do outro pedaços genéticos para formar o chamado crossing over, né, no inglês, ou recombinação gênica. Essa fase é muito importante porque essa recombinação gênica é que vai permitir a variabilidade genética dos indivíduos, certo? Bom, ok. A partir daí, então, dessa troca, nós vamos para a metáfase 1. Na metáfase 1, os cromossomos, os pares, vão se alinhar lado a lado, diferente lá na metáfase da mitose, que eles ficavam embaixo do outro. Aqui não, eles vão se alinhar ao lado. Então, ou seja, cromossomo 1 vai se alinhar com cromossomo 1, cromossomo 2 com cromossomo 2 e assim sucessivamente, certo? Vai formar a placa equatorial, certo? Ou seja, o meio da célula. E o fuso mitótico vai se ligar aos centrômeros de cada cromossomo. Agora, então, vai para a metáfase 1, onde o fuso mitótico vai puxar cada cromossomo. Aqui, veja que não houve separação de cromátides, e sim de pares cromossômicos, certo? Então, cada cromossomo, um par foi para um polo da célula e o outro para o outro. Então, nesse momento, está ocorrendo a redução do número de cromossomos, entenderam? Então, aquela célula que era 2N, a partir daqui, ela vai formar uma célula N, com metade do número de cromossomos, ok? E daí, então, vamos para a telófase 1, onde vai ocorrer, né, os cromossomos vão para os polos, vai ocorrer a reintegração do envoltório nuclear do nucleolo, os centríolos, né, o fuso mitótico vai ser desagregado, cada centríolo vai para um polo, né, na sua região do centrosomo, e o citoplasma começa a invaginar, isso vai ocorrendo tudo simultaneamente, começa a invaginar, formando, né, um anel, ou seja, a citocinese 1, até que a célula é separada em duas. Então, quer dizer, a célula mãe deu origem aqui a duas células filhas, ok? Só que a meiose não para aí, agora ela vai para a meiose 2, ou seja, cada uma dessas células vão sofrer novamente todas as etapas, né? Só que agora vai ser prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Então, lá na prófase 2, novamente, o envoltório nuclear, o nucleolo vão ser desintegrados, os centríolos vão ser duplicados, né? E a partir daí, então, os cromossomos vão ser condensados e vai para a metáfase 2. Na metáfase 2, esses cromossomos vão se alinhar na região equatorial da célula, só que agora semelhante ao que ocorreu lá na mitose, na metáfase da mitose, certo? E os centríolos vão polimerizar seus microtúbulos para o centrômero de cada cromossomo. E daí vai para a fase de anáfase 2. Na anáfase 2, os centríolos vão, né, formar o fuso mitótico e vai puxar cada cromátido. Agora também vai ocorrer que nem na anáfase da mitose. Os cromossomos vão ser separados ao meio, ou seja,
em duas cromátides irmãs. Cada uma vai para um polo da célula, certo? E ocorre então a telófase 2, que é onde o núcleo, né, começa a ser reintegrado a partir da reintegração do envoltório nuclear, do nucleolo. Os cromossomos começam então a se descondensar, o centríolo, cada um foi para um lado, o fuso mitótico é desagregado e ocorre a invaginação, formando a citocinese 2 até o estrangulamento, e dessa forma separa a célula em duas células filhas. Ou seja, então lá na meiose 1, cada célula filha formou mais duas células filhas. E pensando no início da meiose 1, apenas uma célula então vai formar no final 4 células filhas. Só que aqui na meiose 2, ela foi equacional, não reduziu o número de cromossomos, ele permaneceu o mesmo, apenas reduziu o número de DNA, certo? Que é diferente. Só que na intérfase agora dessa célula, na fase S da intérfase, cada um desses cromossomos vão formar a outra metade e cada cromátide, quer dizer, vai formar a outra metade, formando então o cromossomo. Só que apenas um cromossomo e não mais um par de cromossomos. Por que tem que ser assim na célula germinativa? Vamos pensar. Isso é uma pergunta que cai muito em vestibular, em concurso, tá? Então prestem atenção. No cariótipo humano, não tem a célula gameta masculina e a feminina? Então vamos considerar nós humanos: espermatozoide e óvulo. Cada um com apenas um cromossomo. Por quê? Na fusão, durante a fecundação desses cromossomos, né, em que o espermatozoide se fecunda o óvulo, então o espermatozoide vai liberar os seus cromossomos. Então, um cromossomo 2, 3, 4, até o 23 aqui do espermatozoide, um cromossomo 2, 3, 4, até o 23 do óvulo, vão formar novamente os 46 cromossomos, ou seja, o cariótipo humano. E daí, outra coisa, a partir daí não ocorre mais meiose, ou seja, ocorreu a célula ovo, formou a célula ovo agora com metade, né, dos cromossomos do espermatozoide, mais metade do óvulo, formou agora 100%, ou seja, 23 mais 23 formaram 46 cromossomos. A partir daqui, a célula ovo vai começar a sofrer divisões para formar o embrião. Só que a partir daqui não ocorre mais meiose, e sim mitose. Por quê? Porque cada célula tem que permanecer agora com 46 cromossomos. Ok? Uma outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre a citocinese. No momento em que ocorre a citocinese, na célula animal, essa citocinese é conhecida como citocinese centrípeta. Por quê? Porque ela vem de fora para dentro, ou seja, a célula vai invaginando até ser estrangulada e formar duas. Já em células vegetais ocorre o contrário. A citocinese é centrífuga, certo? Por quê? Porque ela ocorre de dentro para fora. Ou seja, por que ela ocorre de dentro para fora? Porque a célula vegetal contém parede celular que é muito rígida e não permite a invaginação, certo? Então, começa lá dentro da célula vegetal, começa a formar uma vesícula que vai se evaginando, crescendo, até que separa a célula em duas, certo? E aí forma novamente uma parede celular, ok? Então essa é a nossa aula. Se você gostou, deixe o seu joinha. Se você tiver dúvida, não entendeu qualquer coisa, escreva aí embaixo que eu responderei, tá? Para tirar a sua dúvida. Se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado.